Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Nesses dias em que nós fomos lembrados e relembrados daquela data em que nós, no dia 31, comemoramos e recordamos e celebramos juntos os 500 anos da Reforma, Deus, em alguns momentos, naqueles dias, antes e durante o dia e mesmo após, me fez lembrar de duas verdades que estão postas de maneira muito clara na Escritura Sagrada e que, mesmo sabendo que tem uma relação entre si, dessa vez, particularmente no meu coração, me foram relembradas de uma forma poderosa pelo Espírito de Deus. É que se há duas coisas que nós devemos guardar na vida, é o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, e como consequência a nossa língua e a nossa boca, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Embora sejam verdades que muitas vezes nós fomos já lembrados na vida e recordados e vivemos exatamente com essa realidade, talvez pelo fato de que tudo aquilo que foi relembrado de 500 anos atrás, daquilo que homens falhos e imperfeitos como nós, no entanto, foram usados por Deus para uma obra tão maravilhosa, acabaram me fazendo pensar o quão dependentes e o quão confiantes exclusivamente na graça de Deus nós devemos ser. E por isso é importante que a gente recorde sempre que muito mais do que celebrar e fazer uma grande festa, um grande culto, como eu coloquei no dia seguinte, o grande desafio é continuar sendo homens e mulheres reformados pela graça de Deus quando a festa se acaba, quando a celebração encerra-se. E isso só é possível se nós vigiarmos o nosso coração e a nossa língua, para que o coração seja cheio da graça de Deus e a língua destile aquilo que no nosso coração está transbordante. Não é sobre esse assunto que necessariamente eu irei pregar nesta noite, assim como não preguei no culto das 17 horas, mas Deus falou meu coração para que eu pudesse compartilhar com os irmãos sobre isso. As razões talvez tenham mais a ver comigo do que com você, mas talvez também lhe ajudem nesse momento a relembrar que a caminhada cristã é uma caminhada de contrição, de confissão, de vida com Deus, de consagração íntima e profunda com Deus, no coração e como consequência nas atitudes, sejam elas palavras, gestos e decisões que nós tomamos. Se você lembra, um dos programas mais conhecidos, e particularmente no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o programa de televisão Verdade e Vida. Eu creio, Felipe, que a gente tem aí uma imagem, que se você puder projetar, só para os irmãos lembrarem, é desse programa que eu estou falando. Ele acontece semanalmente, me parece, nas manhãs de domingo e de sábado, em canais diferentes, na rede Band e também na rede CNT, é isso? CNT não existe mais não, como é que é aquela Rede Vida é? Rede TV, exatamente, obrigado Berg. Esse programa foi criado alguns anos atrás pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e ainda hoje ele é aquele que traz a palavra. É um programa pequeno de 15 minutos, mas é um programa muito interessante porque ele fala especificamente do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não apregou a outras coisas a não ser a centralidade da mensagem do Evangelho. E recentemente, conversando com ele, eu perguntei por que do nome, por que verdade e vida, o que isso queria dizer? E ele disse que basicamente quando eles pensaram no nome, além de ter um certo sentido do ponto de vista jornalístico, de marketing, de propaganda, um nome conciso, verdade e vida, dá uma sonoridade legal, mas além disso e principalmente tinha a ver com o fato de que eles queriam que o Evangelho, sendo pregado, continuasse sendo exposto como uma verdade em termos daquilo que é a essência, a exposição da verdade de Deus, não do erro, não da falsidade, não do equívoco, mas a verdade de Deus, como exposição do próprio caráter de Deus, mas que não fosse apenas uma filosofia, uma espécie de manual ou de um princípio verdadeiro, uma máxima ou um slogan ou uma filosofia de vida que as pessoas olhassem e dissessem é interessante, mas também se constituísse em vida. Daí porque os dois nomes juntos, uma verdade que conduz à vida e uma vida que é fruto dessa verdade.
E é justamente sobre isso que eu gostaria de ministrar nesta noite, assim como ministrei às 17 horas. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, num texto muito conhecido, que todos aqui já leram em algum momento, talvez várias vezes na vida, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, onde nós vamos ler de João 14, 1 até João 14, 6. Então vamos ler 6 versículos da palavra de Deus. Eu lhe convido a ler comigo, participar, ouvindo a leitura, e quando chegar na parte do versículo 6, propriamente dito, quando nós ouviremos aquela expressão mais uma vez, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você possa ler comigo, e se encontra assim, nesse Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 6. Veja o que é que diz a palavra de Deus, tanto você que está aqui, como você que nos assiste pela televisão ou pela internet. Acompanhe aí também onde você está. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir juntos essa expressão? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe a sua palavra, e para isso eu convido você a orar comigo. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração, não seja apenas um comentário de um homem acerca da Bíblia, seja Deus usando, apesar de mim, apesar de vocês, esse momento para falar ao nosso coração. Curva a sua cabeça por um instante, coloque sua vida diante de Deus, peça para que o Senhor possa lhe abençoar abundantemente. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, na Tua santa e bendita presença, cada um de nós se encontra nesta noite, neste lugar, que o Senhor nos deu para Te adorar e Te bendizer, como culto que já estamos Te oferecendo. Muito obrigado, porque a Tua palavra que acabou de ser lida é poderosa em si mesma, para da mesma forma como foi inspirada, ser agora iluminada pelo Teu Espírito nos nossos corações. Para que não seja um comentário apenas acerca dela, eu te rogo, abre o nosso entendimento e fala ao nosso coração, tanto ao meu, como também aos meus irmãos e irmãs que estão aqui, e aqueles que estão à distância acompanhando este culto. Que o Teu Espírito Santo dilate a nossa compreensão e nos perceba ver a riqueza da Tua palavra. Oramos assim, agradecidos, dando a Ti ao final deste culto e desta mensagem toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só Tu mereces, pois só Tu és digno. Fazemos isso, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos em pleno momento de despedida de Jesus e os seus discípulos. Se você voltar a sua Bíblia um pouquinho só para o capítulo anterior, você vai ver no versículo 1 do capítulo 13, a seguinte expressão: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A partir dali, Jesus, com plena consciência de que era um momento final, ele celebra a última ceia, assim como nós faremos hoje.
Antes, porém, ele tem um momento de extrema humildade, quando ele lava os pés dos discípulos, está descrito no capítulo 13, logo depois do que nós lemos. Depois ele adverte acerca de que um deles ali seria o traidor, adverte Pedro da possibilidade real, e que de fato aconteceu, de que ele haveria de negá-lo, e lembra de que todo o seu ensinamento pode ser resumido num novo mandamento, está aí no capítulo 13, que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, a ponto de dizer: nisto é que conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Chega então no capítulo 14, nesse clima, nessa atmosfera de despedida, uma emoção muito forte para homens que tinham deixado tudo de lado. Lembra, Pedro, Tiago, João, André, pescadores que eram, deixaram as redes para seguir a Jesus, e por 3 anos e meio colocaram sobre Jesus toda a sua expectativa, toda a sua devoção, todo o seu tempo, todo o seu investimento de vida. Agora eles ouvem Jesus pré-anunciar que estava indo para o Pai, que estava chegando a hora, e aproveita o momento da Páscoa para se despedir deles. Era natural, e certamente aqui também, que eles tivessem ali naquele momento um temor, uma sensação de angústia, de desamparo, de um certo desespero pela ausência que se pronunciava. Afinal de contas, eles tinham convivido ali com Jesus por 3 anos e meio, diuturnamente, vivendo com Ele, ouvindo os seus ensinamentos, vendo os seus milagres, sinais e prodígios, e aspirando que aquele momento se eternizasse. Lembram que no Monte da Transfiguração, eles chegam a dizer assim: Senhor, está bom demais aqui em cima, vamos fazer 3 tendas para ti, para Elias, para nós ficamos de todo jeito aí, para Moisés, nós ficamos de todo jeito aí em cima desse monte, porque está bom demais. Aquela convivência era estimulante, era maravilhosa. Eles estavam no centro do que Deus estava fazendo naquele momento na história. O seu filho estava ali diante deles. De repente, Jesus, diz o texto, que começa a se despedir dos seus discípulos. Daí a razão, como você viu já no primeiro versículo, de Jesus começar esse chamado discurso da despedida com a seguinte expressão, veja aí no verso 1: não se turbe o vosso coração. Na verdade, a palavra turbar significa apavorar-se, angustiar-se profundamente. Não é uma tristeza qualquer, é aquela tristeza que desespera o coração de alguém. Jesus, olhando para aqueles homens, percebia que aquele risco era real, deles se sentirem desamparados, se turbarem no coração, se angustiarem, e então ele resolve, no seu discurso de despedida, confortar, encorajar, fortalecer aqueles discípulos, para que eles entendessem que era uma partida temporária, que era uma despedida de até logo, e não nunca mais eu te vejo. E é isso que ele diz, porque logo no versículo 2, depois de ter dito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, então confiem também em mim, ele diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que ele estava indo por um tempo para preparar lugar para que os seus pudessem estar com ele. Veja o que é que ele diz aqui no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Perceba que a promessa de Jesus de presença eterna do outro lado da eternidade é o que ele usa de conforto para que eles aguentassem o tranco de não terem mais Jesus presente ali como eles estavam acostumados a ter. Quando ele promete essas muitas moradas, a maioria dos comentaristas lembra que naquela época, mesmo as casas que eram mais opulentas, que tinham maior estrutura, não era comum você ter vários aposentos. Portanto, a ideia aqui não é de uma casinha para cada um no céu, como eventualmente as pessoas imaginam, mas de um lugar amplo e espaçoso, debaixo do qual todos poderiam ter o seu cantinho, mas conviveriam juntos.
não era alguma coisa segmentada, mas alguma coisa que pudesse ter aquela grande convivência, o sonho de consumo do pastor Vandi, ter todo mundo ali pertinho dele, abraçando, convivendo, estando junto com ele no céu assim. Obviamente que ele será glorificado, esses problemas dele de abraçar e tudo mais serão superados, e ele vai sim querer a gente perto dele. Pois bem, era isso que Jesus estava prometendo, que do outro lado da eternidade, aquela separação seria passageira, seria temporária, que eles poderiam garantidamente saber que eles estariam certos de que aquilo era por um tempo, e Jesus estaria preparando o lugar para eles. É nesse momento que no verso 4, Jesus provoca justamente o tema da mensagem de hoje, que é Jesus, verdade e vida, semelhantemente ao programa. Porque ele chega naquele momento, parece-me que do nada, ou aparentemente do nada, ele, depois de ter feito essa promessa, que acalentaria o coração deles, diz assim: e vós sabeis o caminho, não é verdade? Quase que en passant, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, não é verdade, gente? Olha aí, amém, todo mundo? É mais ou menos assim. E aí, Tomé, que como já foi pregado aqui, não era de ficar ouvindo as coisas e não ir ao fundo da questão, diz assim: peraí, Senhor, nós não sabemos nem para onde é que o Senhor vai, como é que nós sabemos o caminho? Na verdade, Tomé estava manifestando, talvez, a mesma dúvida e temor que todos ali tinham, e a grande questão é que não saber para onde Jesus iria, obviamente, os deixaria perdidos. Como eles poderiam saber qual é o caminho, se não sabiam qual era o destino? Jesus propositadamente havia proposto isso, provocado essa questão, sabendo antecipadamente que essa dúvida seria suscitada no coração de Tomé, e ele levantaria, vamos colocar aqui numa linguagem mais de voleibol, levantaria a bola para que ele então viesse cortando com essa frase, que se torna uma frase emblemática no Evangelho de João, quando ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Da maneira como está fraseado, a gente imagina que Jesus está falando de três coisas separadas: o caminho, até porque ele usa o artigo definido o; a verdade, ele usa o artigo definido a; e a vida, ele usa o artigo definido a novamente. Então ele está falando de três temas: o caminho, a verdade e a vida. Mas a maneira como costumeiramente é fraseado esse texto, e dentro do costume judaico, ele na verdade está falando de alguma coisa mais ou menos assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho da verdadeira vida. Ou seja, Jesus não estava falando de três temas diferentes, ele estava falando de como é que eles poderiam caminhar de maneira verdadeira diante de Deus, que os enviaria de maneira verdadeira à verdadeira vida, que era aquela que ele estava produzindo, promovendo, prometendo, quando ele preparasse as moradas do Pai. E é justamente falando sobre o caminho da verdadeira vida que eu gostaria de lhe convidar a entender o que Jesus estava propondo. Que caminho da verdadeira vida era esse? O que significava para aqueles discípulos ter um caminho de verdadeira vida? Não era a vida o que eles estavam vivendo? Será que eles já não estavam nesse caminho? Será que significava algo extraordinário além daquilo que eles já viviam? Ele estava falando de uma vida de um tipo e agora falaria de uma vida de um outro tipo? Ou é a mesma vida que vai sendo caminhada até que chega à plenitude daquilo que realmente é? Bom, se você olhar para o texto, você vai perceber algumas verdades que induzem-nos a entender que esse caminho da verdadeira vida tem pelo menos três aspectos. O primeiro deles é que esse caminho da verdadeira vida é o que nos permite a um conhecimento pleno de Deus, ou a um conhecimento pleno de quem é Jesus Cristo e qual é a sua essência, natureza e o que ele revela do Pai. E talvez agora você vai perguntar: peraí, a Bíblia não diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, que nele reside toda a plenitude? Não é o próprio João que diz no começo do seu evangelho: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai?
Como é que o Senhor agora diz que esse caminho da verdadeira vida é o que permitirá, ao momento da chegada, ter um conhecimento pleno de quem é Deus? É porque o texto diz assim, veja agora, quando Jesus responde, logo depois de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele continua e diz assim, se vós me tivesseis conhecido, ora, eles conheciam Jesus, mas não era desse conhecimento que Jesus estava falando. Se vós tivessem me conhecido, eles sabiam reconhecer Jesus na multidão, sem dúvida alguma. Percebiam quando alguém falava se era Jesus, se eram as palavras de Jesus, o tom de voz, o semblante, aquilo que era naturalmente característico de Jesus. Mas veja, ele está falando de alguma coisa mais profunda por trás disso, porque ele diz assim, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Como assim? Jesus não tinha vindo revelar o Pai? Conhecendo Jesus, eles não conheceriam o Pai? Certamente, mas veja, o que ele está dizendo aqui é que, apesar de ele concluir dizendo, desde agora o conheceis e o tendes visto, não era a plenitude daquilo que eles haveriam de conhecer, não era a plenitude do que eles haveriam de ver. Jesus, quando se encarna, queridos irmãos, apesar de continuar sendo Deus, pleno dos seus atributos e virtudes, não ter perdido nada da sua divindade, não ter se tornado 99% Deus, ao invés de 100% Deus, muito menos do que isso, ele continua sendo Deus, no entanto, ele está naquilo que a gente chama de autoesvaziamento, ou que os teólogos chamam de kenosis, e que Paulo, escrevendo aos Filipenses, esclarece da seguinte maneira no capítulo 2, que, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, quando se limita, o Deus que não tem limite, que é infinito, e se resume, para assim dizer, num corpo humano pela encarnação, obviamente estava limitado, não que ele tinha perdido seus atributos, mas que naquele momento, para ser 100% homem, ele estaria ali limitado à humanidade. Por isso ele chora, por isso ele tem fome, por isso ele tem sono, por isso ele se cansa, por isso ele está precisando sair de um lugar físico para outro, embora seja o Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, com a plenitude da sua divindade. No entanto, ele tem que caminhar, botar os pés no chão, sair de um lugar para outro, e tudo isso é limitação para ele. Consequentemente, o retrato que ele dá de Deus, limitado como ele é, também permite que aqueles que ali estavam tenham um conhecimento de Deus limitado. Tanto é que logo depois, no versículo 8, diante do que Deus tinha dito, diante do que Jesus tinha dito, que se vós me conhecestes, também conhecerias o Pai, Filipe, um outro discípulo, diz assim, Senhor, mostra-nos então o Pai, e isso nos basta. Ora, Filipe não teria chegado a essa conclusão se não tivesse ficado claro nas palavras de Jesus, que o que Jesus estava dizendo é, vocês conhecem o Pai, mas não tudo que se pode conhecer do Pai, não a plenitude do conhecimento do Pai, porque aquilo que vocês estão vendo de maneira limitada no homem que está diante de vocês. É nessa hora então que Jesus afirma, logo depois no versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, eu há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Claro, o que Jesus estava dizendo é, vocês me conhecem, porque quem me vê a mim, vê o Pai. Então não faz sentido dizer, mostra-nos o Pai. O que Jesus estava dizendo para Filipe é, eu compreendo a limitação do seu tempo, a limitação da sua percepção, porque eu estou limitado aqui, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não estava dizendo assim, olha, você vai se surpreender porque você vai ver um Deus diferente quando Ele estiver na sua plenitude, quando aquele lugar para onde eu estou preparando morada, você chegar lá e se surpreender. Não,
a coerência entre o que você vê agora de maneira limitada e o que você verá depois. Mas basicamente ele estava dizendo que existe sim, nesse caminho da verdadeira vida, um progresso de conhecimento até que você tenha conhecimento pleno de Deus. E esse conhecimento pleno de Deus é possível apenas porque você está caminhando nesse caminho da verdadeira vida, que não tem a ver apenas com apreensões intelectuais que você vai aprendendo sobre Deus, mas também de vida que você vai vivendo com Deus. Você aprende a partir da verdade que é ensinada, e você aprende quando essa verdade ensinada é vivenciada por você na caminhada com Deus. E isso faz com que a visão que você tenha hoje de Deus, limitada, isso era o que Deus estava dizendo através de Jesus para os seus discípulos, será plena quando Ele chegar, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vocês chegarem, vocês terão essa visão plena de quem é Deus. Portanto, o caminho da verdadeira vida é um caminho que nos conduz progressivamente a conhecer de maneira mais profunda a Deus, até que possamos conhecê-lo, como diz Paulo, como Ele é. E o veremos como Ele é. E o veremos sem nenhuma restrição, sem nenhum filtro, sem nenhuma limitação. E isso é o que acalentava o coração dos discípulos naquela época. Coisa mais interessante do mundo, irmãos, é ver que isso é um discurso de despedida. Nesse discurso de despedida, Deus quer encorajar o coração dos seus discípulos, quer estimulá-los a não desistir, a não dar para trás, a não retroceder, e ao invés dele garantir que o aqui e agora vai ser muito bom, a ponto deles ficarem firmes, ele diz primeiro que vai ser o bom mesmo do outro lado da eternidade, não aqui. Não é um evangelho terreno, não é o tipo de evangelho que Deus lhe abençoa tanto aqui, que você tem pena de morrer para ir para o céu. É o evangelho que até Deus lhe abençoa aqui, mas quando Ele vislumbra para você uma amostra grátis do que é o evangelho verdadeiro, você anela estar com Deus, você anela estar do outro lado da eternidade, não do lado de cada eternidade. Na verdade, você descobre que você está tendo um caminho da verdadeira vida com Deus, quando a vida aqui é boa, mas você começa a desejar ainda mais a melhor vida que está proposta para você do outro lado da eternidade. Quando eu vejo que muitas vezes nossas raízes estão tão fincadas neste mundo, como se toda a bênção de Deus se realizasse plenamente aqui na terra, através da prosperidade material, de bons relacionamentos, de tudo em paz e tranquilo, eu fico pensando se é que a gente está caminhando nesse caminho da verdadeira vida, porque o caminho da verdadeira vida entende que do lado de cada eternidade, por melhor que seja, é limitado. A verdadeira vida é do lado de lá da eternidade, não porque é diferente do lado de cá, mas é porque é plena do lado de lá, e aqui é limitado do lado de cá. Um cristão verdadeiro que está caminhando nesse caminho da verdadeira vida, anela o céu. Tem anseios e desejos, e por isso ele sabe que esse tempo, particularmente os discípulos sabiam, que esse tempo de despedida era um até logo. Mas era um até logo que tinha uma âncora de firmeza de um reencontro. De que esse reencontro estava marcado, e por isso não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, vai ser por um tempo, mas eu estou indo, vou preparar lugar, e vou resgatar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Era isso que Jesus usava para encorajar aquele povo, para encorajar aqueles discípulos, e deve ser isso, irmãos, que encoraja a nossa vida. A gente não deveria pensar no céu como um lugar que a gente deveria evitar o máximo de desejar, porque vai que Deus cumpre o desejo e a gente acaba logo essa vida aqui, e aqui é que é bom. Não. Pelo contrário, não devemos desejar a terra mais do que o céu. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso, que a nossa morada de fato está lá, que aqui nós somos peregrinos. Sabe, queridos, a melhor vida aqui na terra nunca será céu para você. O melhor relacionamento conjugal,
a melhor condição financeira, o melhor sucesso e prestígio que você tiver nessa vida, a vida mais tranquila aqui na terra nunca será céu. E é preciso que se diga isso. Não estou dizendo que tem que ser um inferno, viu? Mas nunca será céu. Talvez é preciso Jesus usar uma linguagem mais nordestina e dizer assim, não se abestalhe não. Porque aqui não vai ser céu. O céu é lá. Eu vou preparar-vos lugar. Segura a barra aí. Não se turbe, não se apavore, não se angustie, porque quando eu preparar eu virei buscá-los. O segundo aspecto desse caminho da verdadeira vida é que, além de nos garantir do outro lado da vida eterna, a certeza da plenitude do conhecimento de Deus, enquanto nós não chegarmos do lado de lá da eternidade, do lado de cada eternidade, nós estaremos continuando a obra de Jesus. Eu sempre fico perguntando assim, se bom era lá no céu, por que quando a pessoa se converte a começar de mim, ele já não bate o carimbo do passaporte e diz assim, pronto, pode ir. Por que ficar aqui? Por que ficar aqui? Por 1 ano, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, por que ficar aqui? Eu acredito que nós precisamos ficar aqui pelas razões que Jesus coloca. Olha o texto comigo, veja o que é que diz. Depois de ele falar que aquilo que ele estava revelando era o Pai, mas o Pai ainda não na sua plenitude, veja o verso 10, ele diz assim, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aí ele continua, a palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aí ele introduz essa palavra, obras. E aí olha como é que ele desenvolve essa ideia. Ele diz assim, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que é que ele estava falando? Vocês se lembram do Antigo Testamento? Como ele separou as águas do Mar Vermelho, como ele segurou as águas do Jordão, como ele fez coisas maravilhosas, alimentou multidões por 40 anos no deserto, como ele deu vitória sobre os inimigos, como ele fez água sair da rocha, como ele fez as ribações dos céus se virem de alimento, como cada dia ele deu maná. Você viu como ele fez destruir as muralhas de Jericó, viu como ele fez o gigante Golias sossobrar diante de um pequenino Davi. Você sabe quais são as obras do Pai no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, onde ficou claro? Pois crê em mim, meu discípulo, porque as mesmas obras que ele fez, eu tenho feito. As obras que eu tenho feito porque o Pai e eu somos um. O que ele faz, eu faço. Mas mais do que isso, olha que coisa maravilhosa, ele continua e diz assim, crede-me que eu estou no Pai, verso 11, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, até aí está muito claro, mas olha o verso 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aí ele joga para o futuro, fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Aí ele junta o passado das obras do Pai, o presente que eles conheciam das obras do Filho, e diz, e agora, enquanto vocês não forem para o céu, vocês continuam a minha obra aqui na terra, e vocês vão ver obras ainda maiores. O que ele está dizendo praticamente é o seguinte, a esperança do céu não arranca os seus pés do chão, a ponto de você ficar alienado, esperando a volta de Jesus, ou a hora de morrer, sem fazer nada aqui na terra. O caminho da verdadeira vida é um caminho de atividade, de continuidade da obra de Deus na nossa vida. Não é o caminho da preguiça, não é o caminho da alienação, de cruzar os braços, como alguns acusam o cristianismo por prometer céu para que as pessoas se acostumem e se acomodem com o inferno na terra. Não, não, não. Enquanto não chega, trabalhemos, porque as obras que o Senhor fará em nós e por nosso intermédio são as mesmas obras que Ele fez quando estava aqui encarnado e as mesmas obras que o Pai fez antes da encarnação do Filho. Esperar o céu não é se abstrair da terra. Pelo contrário,
É entender que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, quer estejamos envolvidos no ministério de tempo integral, ou sejamos um médico, um profissional qualquer, um advogado, um funcionário público, um estudante, nós estamos arrolados, engajados numa obra que se chama a missão de Deus na terra, a Missio Dei, que é também a minha missão e a sua missão. Ora, aqueles discípulos estariam ali, a partir daquele momento, sem a presença física de Jesus. Mas logo depois, no capítulo 15, quando Jesus promete o Consolador, essa promessa se cumpre 50 dias depois disso, da morte de Jesus. Quando? No dia de Pentecostes. E qual era a promessa? Recebereis o poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E você pega então o livro de Atos dos Apóstolos, e você vê obras feitas pelos apóstolos, semelhantes às obras feitas por Jesus, semelhantes às obras feitas pelo Pai no Antigo Testamento. Nós não estamos aqui na terra para cruzar os braços e esperar a nossa casa ficar pronta lá no céu. Nós estamos aqui na terra para continuar a obra de Deus. E veja, nós estamos na despedida, os discípulos estão se despedindo. Jesus dá 2 encorajamentos: vocês têm céu garantido, porque eu estou indo preparar o lugar. E aquilo que vocês conhecem hoje nem se compara àquilo que vocês vão conhecer no futuro. Porque no futuro vocês vão conhecer o Pai como de fato Ele é. Hoje vocês têm que ver o Pai pela limitação de um filho que se encarna. E mesmo assim vocês conhecem o Pai, vocês vão conhecer muito mais dele no céu. Mas enquanto isso não chegar, deixa eu lhe dar outro estímulo: vamos trabalhar, gente. Porque aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda fará maiores. E aqui ele não está falando de comparativo de quantidade, mas de contínuo. Porque se eu assento uma fileira de tijolo, outro assenta uma segunda fileira em cima, outro assenta uma terceira fileira em cima, quando alguém assenta a quarta, o muro está feito. Aquela obra é maior, não porque é maior do que a primeira fileira, é porque o Pai lançou o fundamento, o Filho colocou a segunda, e a igreja, eu e você, colocamos a terceira, quarta, quinta e sexta. Essas maiores obras significam que no contínuo de Deus, nós somos servos e cooperadores com Ele na sua obra, e o livro de Atos prova isso. Eu costumo dizer que crente que não trabalha, dá trabalho. E de fato é. E crente que come bom alimento, como eu tenho certeza que vocês comem aqui, e não exercita esse alimento, fica obeso, não fica forte. É preciso comer o bom alimento e receber de Deus o bom alimento e colocar em prática aquilo que nós colocamos diante de Deus na forma de obra para o Senhor. E é isso que estimula aqueles discípulos a não desistirem. E é isso que estimulará vocês a não desistir, porque depois de conhecer Jesus Cristo, a coisa mais maravilhosa que existe para um cristão na terra é ser usado por Deus com os dons e talentos e ministérios que Deus lhe deu. A inatividade mata a sua fé. A ociosidade mata a sua fé. Eu não estou clamando por ativismos, em que você faz a sua fé se resumir ao que você faz. Mas a sua fé não pode ser resumida apenas ao que você crê. E aí eu entendo o programa, porque é verdade o que você crê, mas vida o que você vive. Se não ficamos como filósofos da religião, que creem certinho, ortodoxos de plantão, capazes de apontar o erro de heresia na vida de todo mundo. Mas aí quando você pergunta àquela pessoa, e a sua fé se traduz em quê? Não, em nada. Eu me recordo bem que uma vez, conta-se a ilustração, que alguém foi questionar um grande evangelista chamado Moody, que foi um grande evangelista. E Moody tinha um estilo de pregação muito esquisito para aquela época. Primeiro porque ele não se restringia a pregar dentro de igreja. Pasme vocês que houve uma época em que se proibia pregar fora da igreja.
E quem proibia isso não era necessariamente o governo, era a igreja. E evangelistas como Moody quebraram esse paradigma, saindo para as praças e para os lugares para pregar o evangelho. E obviamente os que acomodadamente, com uma visão imperfeita da obra de Deus, diziam que aquilo era uma irreverência, um desrespeito tremendo, começaram a criticar. E de repente um deles chegou para dizer a Moody o que é que ele estava fazendo de errado. E ele vem então com uma frase que eu acho maravilhosa, que não é uma verdade absoluta. Dentro do contexto do que eu estou pregando, você vai entender. Ele disse assim: eu prefiro a maneira errada como eu faço do que a maneira certa que não lhe faz fazer nada. O que ele diz? Eu prefiro a maneira errada com a qual eu faço, errada obviamente para aquele interlocutor, do que a maneira certa que você pensa ter, mas que não lhe faz nada, mas que faz você não fazer nada. Porque pior, irmãos, do que não crer, é crer naquilo que nós cremos, mas a verdade não se transformar em vida. E diante daquele risco que Jesus vê os seus discípulos de se desmobilizarem pela sua ausência, de se angustiarem e se apavorarem pela sua ausência, ele garante duas coisas: no céu vai ser ainda melhor, segura a onda aí, vai chegar até lá, mas enquanto isso, vamos trabalhar. Esse é o caminho da verdadeira vida. Mas ele tem uma terceira dimensão, ou um terceiro aspecto, é que ele continua conversando, e aí, em dado momento, ele fala de algo que ele vai deixar para os seus discípulos, como uma forma que vai permitir que eles superem, transcendam a barreira do tempo e do espaço. E eu não estou falando de nenhum portal de teletransporte. Eu estou falando de uma coisa chamada oração. Oração, para nós hoje, tem um aspecto. Para os seus discípulos, não. Vou explicar por quê. Hoje nós estamos aqui. Nós vamos orar. E aí, apesar de Jesus estar aqui, nós não estamos vendo. Apesar do Espírito Santo estar em nós e interceder por nós com gemidos inexprimíveis, nós não estamos vendo. Às vezes a nossa emoção nos faz sentir a presença de Deus, Deus toca nas nossas emoções, nós cremos que Ele está aqui, cremos que Ele está dentro de nós pelo Seu Espírito, cremos que à direita do Pai Jesus está, mas veja, eu não posso tocar, os discípulos podiam. E eu fico sempre assim, curioso de entender como é que era a vida de oração dos discípulos, porque veja, eu oro a um Deus que eu não vejo, em nome de Jesus Cristo que eu também não vejo. Os discípulos viam, tocavam e estavam ali, e quando eles tinham que orar, não havia barreira de tempo e de espaço, porque eles estavam com Jesus, e eles então, olhando para os olhos de Jesus, talvez até tocando em Jesus, abraçados com Jesus, diziam: Senhor, me cura, Senhor, me abençoa. Era algo sem nenhum tipo de barreira do tempo e do espaço. Aí agora, eles vão ter que aprender a viver e conviver com Jesus do jeito que nós sabemos, mas nós sabemos porque nunca tivemos do outro jeito, mas eles tinham. E aí, em dado momento, Jesus precisa dizer: tem um jeito aqui, que eu vou ensinar para vocês, que vai transcender toda barreira de tempo e espaço, e que vai dar a mesma certeza que vocês têm hoje, quando estão olhando para os meus olhos e tocando a minha pele, e vendo quem eu sou diante de vocês. O nome disso é oração. Jesus já havia ensinado os discípulos a orar. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele ensinou a orar, e a oração que Ele ensinou foi o Pai Nosso. Aqui, quando está despedindo-se dos seus discípulos, Jesus então relembra e diz alguma coisa muito interessante. Olha o que é que Ele diz a partir do verso 13. Veja, Ele supera a temática das obras, até o versículo 12, quando Ele diz que maiores obras você fará, porque Ele vai para junto do Pai, e você vai ficar aqui continuando a obra dele. Mas no verso 13 Ele introduz uma outra temática, dentro da mesma conversa. E a outra temática é: e tudo quanto, verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Farei de onde? De onde?
Ele está falando do futuro. De onde é que ele fará? De onde ele está. E ele não vai estar mais fisicamente com os seus discípulos. Ele está falando de algo que supera a eternidade, o tempo e o espaço, e que me faz hoje pedir a Deus e Deus nos céus me ouvir. Se você me perguntar como é que isso funciona, qual é a frequência que ele usa, se usa Wi-Fi, Bluetooth, qualquer... Eu não sei, eu só sei do seguinte, que você ora no tempo e Deus ouve fora do tempo. Por isso que eu orei pelos alunos que fizeram o Enem hoje no meio da prova. E vou continuar orando até o resultado sair, embora a prova já tenha sido feita. Por quê? Porque Deus não está restrito ao tempo. Ele sabe como fazer. Ele sabe como agir. Ele está dizendo somente uma coisa, que tudo quanto pedides em meu nome, eu isso farei. A fim de que, e esse é o critério, desde que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele está falando de oração. Existe uma máxima em latim que é muito interessante, que foi durante muito tempo a máxima de vários reformadores, já que nós estamos falando de reforma protestante, que é o slogan orare et labutare, que significa orar e trabalhar. Jesus só inverteu a ordem. Ele falou primeiro de trabalhar e agora ele fala de orar. E aí eu me lembro de John Wesley, quando ele diz assim, que nós devemos orar, porque tudo depende de Deus, ainda que devamos orar, como se tudo dependesse de nós. Desculpa, ainda que devamos trabalhar, como se tudo dependesse de nós. Não depende tudo de nós, mas como se tudo dependesse de nós, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a obra de Deus prosseguir, como eu falei no segundo ponto da mensagem. Mas é preciso entender que sem Ele nada podemos fazer. E Ele nos dá um tesouro, irmãos, que é o tesouro da oração, que é o que nos permite confiar, que mesmo que Ele esteja junto ao Pai, à direita do Pai, e não possamos vê-lo, nem pedir, nem entregar o recadinho no bolso do paletó de Jesus, no entanto, a nossa oração é ouvida por Ele, e isso nos conforta nesse momento de despedida, assim como conforta os seus discípulos. Eu retomo o ambiente emocional, a atmosfera que havia ali ao redor daquela mesa, ele falando de despedida, os olhos começando a lacrimejar, a angústia patente no rosto daqueles discípulos que estavam acostumados com a presença física. Ele diz, eu vou, mas volto, segura um pouquinho, não fica com medo. Eu estou preparando o lugar e vocês lá vão conhecer ainda mais, o bom está do outro lado. Isso encoraja os seus discípulos. Depois ele diz assim, mas aqui enquanto vocês estiverem, vamos trabalhar, porque maiores obras fará aquele que nele crê em mim, aquele que crê em mim, vocês creem, então vocês vão trabalhar, porque enquanto as obras de lá estão sendo feitas, as obras daqui precisam ser feitas. E por fim, para que a gente fique claro que não está isolado, eu vou lhes dar um presente, tudo quanto pedidos em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, não haverá perda de comunicação, porque vocês não terão ficado presos no tempo e no espaço. Vocês falam no tempo e eu escuto na eternidade, porque eu estarei ouvindo o que vocês estarão dizendo. Queridos, eu não sei você, mas eu me sinto encorajado com essas 3 verdades. Eu acho que os discípulos se sentiram. E se sentiram tanto, que aquilo que eles fizeram porque o Espírito Santo, quando habitou neles, no dia de Pentecostes, os fez lembrar dessas verdades. Em algum momento eles temeram e tiveram medo, sem dúvida alguma, se esconderam com medo de morrer do jeito que Jesus morreu. Mas quando o Espírito Santo veio, e a promessa era que ele viria para vos fazer lembrar de todas as coisas, e o Espírito Santo lembra destas coisas, eles se sentem encorajados. E veja o que eles fazem, 12 homens. Fazem aquilo que o livro de Atos descreve, e o Evangelho chega aos nossos dias, não por causa apenas de Calvino e de Lutero, mas por causa desses homens de 2000 anos atrás.
Eles se sentiram tão encorajados que fizeram o que fizeram. Eu não sei quanto tempo mais nós temos até que Jesus Cristo volte, meu querido. Mas o que me faz celebrar 500 anos da nossa reforma, e me faz lembrar esses 2.000 anos da história, e me faz lembrar mais 4.000 anos para trás, desde que Deus é Deus, e começou a agir na humanidade a partir da sua criação e tantos tempos antes, é o fato de que tenha um dia ou 1.000 anos à minha frente, o tempo de vida que Deus me der, eu tenho que ter consciência que do outro lado da eternidade tem coisa ainda melhor, que enquanto eu estiver do lado de cada eternidade, Deus me chama como cooperador da sua obra, e eu não vou ficar separado dele, porque eu terei a oração para conversar com ele toda hora, segundo a necessidade que eu tiver. Eu me sinto profundamente encorajado com isso. Eu não preciso nem de bônus no final do ano de salário de pastor. Só isso já me basta. Saber que Deus é Deus. Que Ele é poderoso para fazer o que Ele fez em Jesus e ainda me convidar a participar com Ele. E mais, a ter toda a comunhão com Ele, por cima de toda barreira de tempo e espaço, porque Ele é um Deus eterno, que me ouve na eternidade, ainda que eu esteja preso no tempo e no espaço. O que isso deveria lhe encorajar, então, já que eu estou dizendo que encorajou os discípulos, e que encoraja também a mim? Eu vou lhe dizer, em certo sentido, de maneira bem figurada, não literal, todas as vezes que saímos de casa e trazemos nossos filhos, e eles perguntam, para onde é que a gente vai? E a gente diz, vamos para a casa de Deus, vamos falar com o Papai do Céu, vamos ler a Bíblia. Nós, de alguma forma, entendemos que esse lugar aqui é um lugar que aos domingos nós saímos da nossa atividade comum de segunda a sábado para ter um encontro com Deus. É quase como se fosse o Monte da Transfiguração. Mas lembre, amanhã é segunda. E amanhã você vai ter algumas sensações muito parecidas com o que esses discípulos tiveram, de desamparo. Afinal de contas, não vai ter um pastor falando para você essas coisas, nem vai ter um grupo cantando e lembrando de você. Amanhã você vai estar sozinho, precisando de verdade e vida para lhe encorajar. Então eu digo, essa verdade e vida que eu acabei de expor para você é o que pode lhe encorajar na segunda-feira, lhe dando força para viver, mas não para sobreviver, não apenas para existir, não apenas para subsistir, mas para viver, viver com força e alegria, sabendo que a promessa está posta e Ele é fiel para cumprir, mas enquanto estivermos aqui, Ele também não vai nos deixar abandonados. Ele vai sustentar a nossa vida, nos dar a oportunidade de trabalhar para Ele, mesmo que nós não sejamos pastores ou missionários, porque na nossa visão não é só pastor e missionário que trabalha para Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Amanhã, quando você estiver no seu comércio, na sua repartição pública, no seu trabalho, nas suas vendas ou em qualquer outra atividade, saiba, meu querido, maiores obras você pode fazer, porque você está no contínuo de Deus, do antigo, do novo e do novo tempo que você vive. Que maravilha! Força para viver, por causa da verdade e da vida, ou melhor dizendo, por causa do caminho da verdadeira vida que Jesus propõe. Que Deus então encoraje a sua vida. Não estou dizendo que você está se despedindo da vida, talvez até esteja, e eu espero que você não sinta pena. Pelo contrário, eu espero que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu e você possamos ter a maturidade espiritual de dizer como o apóstolo Paulo disse: já estou pronto, viu, Senhor? A minha vida já está sendo entregue como aquele molhinho final do churrasco, que era a libação, aquele caldozinho que colocava sobre o churrasco, que era o sacrifício. E posso lhe dizer, é porque eu combati o bom combate, é porque eu guardei a fé, e desde agora eu estou pronto. Agora, se o Senhor quiser levar. Se o Senhor não quiser levar, pode contar que eu vou trabalhar. É isso que Deus quer de você, querido. E é isso que vai lhe dar força para viver. Qualquer outro mimimi de crente vai botar você só para baixo. E é isso que Deus não quer para você. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. E vamos pedir a Deus que nos abençoe com essa palavra encorajadora que Ele deu aos seus discípulos e que Ele dá para você nessa noite, para que a sua segunda não seja uma segunda de Garfield, seja uma segunda de Cristo
e cristão, aquele que encara a semana cheio do vigor do Senhor. Curva a sua cabeça, fecha os olhos, vamos colocar diante de Deus essas verdades. Ó Deus amado, Tu nos acabaste de falar porque nós pedimos e cremos que assim aconteceu. Porque a Tua palavra foi exposta dentro da minha limitação, mas com o desejo de ser fiel àquilo que está escrito aqui. E o que eu te peço é tão somente que, como aquelas palavras foram tão encorajadoras e poderosas sobre a vida daqueles discípulos, essas também sejam sobre a vida dos Teus servos que estão aqui. Dá-lhes a Tua bênção e a Tua graça e dá-nos força para viver, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.